Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Magda Rodrigues, professora de língua portuguesa. Então, estou aqui para ajudá-lo nesse processo. Sei que a língua portuguesa está aí deixando muita gente com a cabeça quente, mas hoje nós vamos trazer esse conteúdo que certamente o auxiliará a conquistar mais acertos na sua prova e uma boa classificação. Então, nós vamos conversar hoje sobre acentuação gráfica, conteúdo que faz parte de todos os concursos da Marinha. Quem já está estudando já percebeu que todas as provas trazem ali questões relacionadas a esse conteúdo, e aí isso nos deixa tranquilos para dizer, uma aula extremamente importante para a sua preparação, ok? Então, nós vamos começar a nossa aula pelo final. Como assim pelo final? Nós vamos dar uma olhada, uma analisada rápida em algumas questões de provas anteriores, para que vocês entrem na aula conscientes daquilo que precisarão absorver, principalmente, a ponto de que consigam realizar corretamente as questões. Também conhecendo um pouco o formato de cada uma dessas questões. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Assinale a opção em que as palavras são acentuadas pelas mesmas regras de vídeo, inglês e pé, respectivamente. Aqui nós temos uma questão que demanda do candidato conhecimento sobre as regras, a aplicação dessas regras às palavras do enunciado e a identificação da alternativa que traz uma mesma relação de palavras com as mesmas regras observadas no enunciado. Então, esse é um formato possível de questão para a sua prova. Segunda questão, assinale a opção em que o acento da palavra sublinhada se justifica em razão de uma regra concernente às palavras paroxítonas. Aqui o candidato precisará aplicar, entender, se lembrar de regras específicas, né? Regras das palavras paroxítonas. E identificar nas alternativas aquela palavra sublinhada em que se aplica uma dessas regras. E repare que eu tenho trechos extraídos do texto, mas o nosso foco aqui é a análise realmente das palavras individualmente. Terceiro tipo de questão que vocês podem encontrar é essa questão que demanda o conhecimento das regras de acentuação, mas também uma leitura muito atenta do enunciado. Em que opção a palavra destacada é acentuada por regra distinta do vocábulo sublinhado na sentença. E aí eu tenho também um trecho retirado do texto, trechos nas alternativas, mas o importante aqui é a análise das palavras, aqui com um diferencial em relação às anteriores. Eu precisarei procurar a alternativa em que a palavra é acentuada sim, mas por regra distinta, diferente daquela representada ali no vocábulo. Então, demanda aí, além da questão do conhecimento, uma atenção especial à leitura do enunciado. Então, vamos conhecer aqui as regras de acentuação gráfica. Primeiro grupo é o grupo das palavras monossílabas tônicas. As palavras monossílabas tônicas, elas serão acentuadas graficamente quando elas apresentarem essas três terminações. Então, repare que eu tenho três palavras monossílabas, mas apenas uma delas recebe acento gráfico. A palavra li, a palavra pai, monossílabas também, mas apenas a palavra pé acentuada graficamente. Por quê? Porque ela cumpre um requisito, né? Ela está dentro ali das regras, das terminações em que as palavras monossílabas serão acentuadas. Então, quando é que eu vou acentuar uma palavra monossílaba? Quando ela apresentar essas terminações. A, E e O. Qualquer outra terminação em uma palavra monossílaba, o acento gráfico não é utilizado. Esse A e O podem estar marcando ali plural, ou singular, perdão, mas também podem vir seguidos pela letra S. Então, pés, o acento é mantido, né? Porque eu considero que a terminação da palavra é a terminação E. Então, isso precisa ser memorizado. Qualquer terminação que não sejam essas aqui, as palavras não serão acentuadas, ok? Então, aqui nós temos dois exemplos de palavras monossílabas que não são acentuadas porque não terminam em A, E e O. Segundo grupo
grupo das palavras oxítonas, aqui eu estou falando de palavras de mais de uma sílaba, tá? E as palavras oxítonas, elas serão aquelas em que a sílaba pronunciada com maior intensidade é a última sílaba. Então, repare aí nos exemplos: revolver, torpor e amapá, que nós temos 3 palavras oxítonas, mas apenas uma é acentuada graficamente. Então, essa classificação quanto à posição da sílaba tônica, ela se aplica a todas as palavras, porém, algumas serão acentuadas, outras não. No caso aqui, na nossa relação, apenas a palavra amapá. Por quê? Porque ela pertence, né? Ela está dentro, obedece aos critérios de acentuação das palavras oxítonas. Então, eu acentuarei as palavras oxítonas que apresentarem as terminações a, e, o, em e ens, ok? Então, dessa forma, eu saberei exatamente quando acentuar a palavra oxítona. A palavra oxítona apresentou qualquer outra letra que não seja, ou sílaba que não sejam essas apresentadas aqui, ela não será uma palavra acentuada graficamente. Terceiro grupo, o grupo das palavras paroxítonas. E aí, nas palavras paroxítonas, qual sílaba é a sílaba pronunciada com mais intensidade? As oxítonas são as últimas, certo? Nas paroxítonas são as penúltimas. As penúltimas sílabas são pronunciadas com maior intensidade. Repare ali na minha relação de palavras, que nós temos 3 palavras paroxítonas: revólver, desnatado, Amazônia. Sílabas são as penúltimas, mas apenas 2 delas são acentuadas. Por quê? Porque elas atendem aos requisitos aqui de acentuação das palavras paroxítonas. Repare que nós temos um número de regras bem maior que as anteriores. Então, este grupo aqui, ele é um grupo que demanda muita atenção, justamente pelo seu número excessivo de regras, de situações, tá? Então, o que é que eu vou observar? Para facilitar a nossa vida, nós reunimos, né, as terminações em uma palavra, formando o rim-lux. O que é esse rim-lux? Rim-lux, eu tenho aqui a formação de uma palavra que traz as terminações, as letras, né? Que as palavras paroxítonas precisam apresentar ao final para que elas sejam acentuadas. Então, eu acentuarei uma palavra paroxítona quando ela tiver a terminação R, I, N, L, U e X. Então, isso facilita bastante aí a nossa memorização. Então, rim-lux, se a palavra paroxítona apresentar ao seu final alguma dessas letras aqui, se ela apresentar um ditongo, se ela apresentar sílaba an ou sílaba ão, e uns, e a terminação PS. Então, esses são os casos em que nós acentuaremos as palavras paroxítonas. Sem sombra de dúvida, o grupo, entre eles aqui, o grupo que mais nos dá trabalho, tá? Por isso, nós fazemos a junção aqui, formando o rim-lux, e precisamos nos lembrar dos outros casos. Ditongo, an, ão, uns e a terminação PS. Então, se eu voltar lá para a minha relação de palavras, eu saberei justificar o acento gráfico utilizado na palavra revólver. A palavra revólver, terminação R, está aqui dentro das terminações previstas das palavras paroxítonas. A palavra desnatado apresenta a terminação O, ou seja, a terminação O não está prevista aqui nas regras de acentuação das paroxítonas. Por isso, apesar de ser paroxítona, não é acentuada graficamente. A palavra Amazônia apresenta ao seu final o que nós chamamos de ditongos, que é o encontro entre 2 vogais na mesma sílaba. Então, aqui eu tenho a presença de um ditongo, logo a palavra Amazônia ela é acentuada em função do seu ditongo final, ok? Então, grupo
um grupo especialíssimo para vocês, um grupo que vocês precisam estudar bastante, porque nós temos um número interessante aqui de regras. O terceiro grupo das palavras proparoxítonas. E aí, nas palavras proparoxítonas, qual é a posição da sílaba tônica? Oxítona, última sílaba. Paroxítona, penúltima. E proparoxítona, antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba. E aí, repare que na relação de palavras, nós temos aí cômico, última, máximo. As três apresentam como sílaba pronunciada com mais intensidade a antepenúltima e as três recebem acento gráfico. Por quê? Porque todas as palavras proparoxítonas são palavras que devem ser acentuadas graficamente. Então, nas proparoxítonas, nós não vamos fazer observação das suas terminações. Basta que nós consigamos classificá-la como palavra proparoxítona para que saibamos exatamente. Aquela palavra deve ser acentuada graficamente. Ok? Muito bem. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre regras especiais. São regras diferentes das anteriores e em que vocês precisarão pensar quando perceberem uma certa dificuldade em estabelecer a regra de acentuação correta das palavras. Então, provavelmente você está diante de uma palavra que pertence a esse grupo que é um grupo especial. E aqui, além, né, dessas regras especiais, nós temos alguns comentários sobre mudanças recentes em relação ao sistema de acentuação da língua portuguesa, tá? O primeiro grupo é o grupo das palavras que apresentam ditongos abertos. O que são os ditongos abertos? São ditongos pronunciados de maneira aberta, ó. El, ei e oi, né? Então, se colocar aqui, céu, pastéis, lençóis, certo? São os ditongos chamados ditongos abertos. Então, gente, até 2010, todas as palavras que apresentavam ditongos abertos eram acentuadas, tá? Fez-se o acordo, né, que foi um acordo iniciado lá na década de 90, fez-se um acordo e ficou definido o seguinte: as palavras com ditongos abertos, elas serão acentuadas sim, mas em determinadas palavras, não em todas mais, tá? Então, quando é que eu vou acentuar um ditongo aberto a partir dessa reforma ortográfica? Quando o ditongo aberto se manifestar numa palavra monossílaba. A palavra céu, então, teve o seu acento mantido, ok? Quando esse ditongo aberto estiver na posição de palavra oxítona, ou seja, ele estiver na última sílaba. A última sílaba é tônica e ali nós temos, obviamente, um ditongo aberto. Então, olha aqui o ditongo aberto na posição de palavra oxítona, o acento também foi mantido neste grupo de palavras. Agora, quando esse ditongo aberto recai sobre uma palavra paroxítona, ele deixou de ser acentuado. Então, a palavra corticoide, a palavra ideia, a palavra jiboia, já foram acentuadas um dia. Hoje não são mais. Recentemente, esse acento deixou de existir. Então, para que eu faça corretamente a acentuação gráfica das palavras com ditongos abertos, eu tenho que observar em que sílaba este ditongo aberto ele se encontra. Se for na posição de palavra paroxítona, o ditongo aberto não será mais acentuado. Então, muita atenção em relação a essa regra, porque nós tivemos uma mudança recente, relativamente recente, né? E as bancas gostam ainda de trazer alguns desses casos. Não observamos questões nas provas anteriores da Marinha, mas é possível que a banca explore alguma coisa relacionada a possíveis mudanças, né? Trazendo ali uma relação de palavras que talvez tenha sofrido essa mudança, para que vocês localizem a alternativa. É só mesmo
uma possibilidade que nós temos, ok? Então, em relação aos ditongos abertos, o que nós precisamos lembrar? São acentuados desde que em palavras monossílabas e em palavras oxítonas. Em palavras paroxítonas, não são mais acentuados, ok? Segundo grupo de palavras dessas regras especiais, são aquelas que apresentam hiatos. O que são os hiatos? São aqueles encontros de vogais em que cada vogal fica em uma sílaba separada. Então, aqui eu tenho quatro exemplos de palavras que apresentam hiatos, né? Balaústre, saúde, ainda, aída. Ó, o hiato, ou seja, cada uma delas forma sílaba, né? Em uma sílaba separada, ó, saúde, ainda, aída. Então, aqui nós temos as formações de hiatos, ó. Tá? Esses hiatos são sempre acentuados graficamente? Nem sempre. Eles precisam também obedecer ali alguns critérios. Que critérios são esses? Primeiro, eles precisam ser tônicos, ou seja, a sílaba tônica tem que estar sobre eles. Tá? Então, repare aqui que balaústre, saúde, ainda, aída, a sílaba, todos eles apresentam o i e o u como tônicos, tá certo? Além disso, precisam estar sozinhos na sílaba, ou seguidos, no máximo, pela letra S. Então, balaústre recebeu acento porque, além de tônico, ele é acompanhado pela letra S, ele está sozinho, ele está acompanhado pela letra S. Em saúde, o U forma a sílaba sozinho, então ele atende também ao segundo critério. Ainda, o I está acompanhado pela letra N, então, de acordo com o segundo critério, essa palavra não será acentuada. A mesma coisa acontece com a palavra ida. Está sozinho na sílaba, é tônico, ok? A gente tem a formação, uma justificativa para o emprego do acento gráfico nesse caso. Além disso, não podem estar seguidas por NH. Então, repare que nas três palavras que são acentuadas, as três palavras atendem a esses requisitos. São tônicas, né? São vogais tônicas, estão sozinhas nas sílabas ou são seguidas por S e não são seguidas por NH. Então, por exemplo, a palavra rainha, ó, rainha. Repare que ela atende a alguns requisitos, né? É tônica, está sozinha na sílaba, mas não é acentuada porque está seguida por NH, ok? Então, aqui nós temos a regra de acentuação relacionada às palavras que apresentam hiato, especialmente falando sobre as vogais I e U que formam esses hiatos. Então, serão acentuados de acordo com esses critérios aqui, tá? Qualquer coisa que fuja a esse critério significa que, apesar de existir ali um hiato, apesar de ser uma sílaba tônica, não será acentuado graficamente. Vogais dobradas, E, O. O que aconteceu recentemente? O acento que era empregado em relação a essas palavras deixou de ser. Então, essas vogais dobradas, a partir também desse acordo ortográfico, não são mais acentuadas, ok? Então, vou, veio, enjoo, por apresentarem vogais dobradas, não são mais palavras acentuadas. Um último grupo aqui, uma última informação importante, diz respeito aos acentos diferenciais. O que são os acentos diferenciais? Eles são utilizados para diferenciar formas, né? Por exemplo, indicar que as palavras pertencem a classes morfológicas diferentes. Exemplo, antigamente, a palavra para, quando ela era usada como verbo, ela era acentuada, né? A palavra para, enquanto preposição, não é, tá? Se nós pensarmos que a palavra para, ela é uma palavra paroxítona, e que nós não acentuamos a palavra paroxítona terminada em A, nós entendemos que ali não há motivo para o uso do acento gráfico, a não ser com o intuito de diferenciar a forma verbal da preposição. Então, o acento diferencial ele é usado com esse intuito, diferenciar formas
não há qualquer relação com a terminação da palavra, com a classificação quanto à posição da sílaba tônica. Isso não é o que definia o uso de um acento diferencial, tá? Mas é uma forma de diferenciar aquela palavra de uma outra palavra parecida a partir do emprego de um acento gráfico. Então, é o acento que nós chamamos de acento diferencial, já que não há qualquer mudança quanto à escrita, quanto à ortografia, e também não há qualquer mudança quanto à pronúncia das palavras. Então, ele era meramente um sinal de que eu estava diante de uma forma do verbo parar, não da preposição para, tá? Então, esse acento diferencial, em algumas palavras também, eles deixaram de existir, principalmente esses casos aqui, né? De diferenciação entre algumas classes verbais e as preposições. Então, outro exemplo também, a palavra pelo, ó, recebi acento, justamente para se diferenciar da sua forma preposicional, ó. Não, isso também deixou de existir, mas ele foi mantido em algumas formas verbais. Então, aqui no para, ele simplesmente deixou de existir. No pelo, né, para diferenciar substantivo da forma da preposição também deixou de existir, mas nas formas do verbo por, o acento diferencial foi mantido, assim como no verbo tem e os seus derivados, mantém, entretém, etc. Esse acento gráfico foi mantido como forma de diferenciar o singular do plural. Então, o tem com acento é uma forma do plural. O por com acento é uma forma do verbo, tá? Então, foi mantido aqui apenas em algumas formas verbais. Nos outros casos, esse acento diferencial, ele simplesmente deixou de ser utilizado, ok? Vimos aí as nossas regras de acentuação gráfica e agora vamos aplicar o conhecimento dessas regras para resolver essas 3 questões aqui. A primeira delas exige que você faça o seguinte, que você aplique as regras de acentuação às palavras do enunciado e depois identifique a alternativa em que as mesmas regras foram observadas, ok? Então, aqui eu vou destacar para vocês, ó, as palavras, porque nós façamos com bastante cuidado, né? Em inglês. E pé. Primeira coisa, vamos classificar quanto à posição da sílaba tônica? Vídeo. Sílaba tônica é a penúltima, ou seja, eu tenho uma palavra paroxítona. Palavra em inglês, sílaba tônica é a última. Estou diante de uma palavra oxítona. A palavra pé apresenta uma sílaba só. Então, estou diante de uma palavra monossílaba. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, a palavra paroxítona vídeo foi acentuada, por quê? Porque ela apresenta uma terminação dentro daquele grupo de terminações. Então, lembra, né? A palavra paroxítona vai ser acentuada quando terminar, ó. Rinlux, cada uma das letras ali cada uma das letras, né? É uma terminação que a palavra paroxítona pode apresentar para que seja acentuada. Rinlux, ditongo, ão, uns e ps. Tem que memorizar isso? Tem que gravar? Tem que gravar, tá? Tem que memorizar, tem que repetir, tem que exercitar, porque é esse tipo de conceito que você vai precisar aplicar no dia da sua prova, independente do formato da questão. Então, aqui, quando eu analiso, né, eu percebo a presença aqui de um ditongo, ó, ditongo. Mas não é terminado com o? Repare, a palavra vídeo é uma palavra acentuada, ou seja, você não vai pensar aqui que a terminação é o, tá? Você vai precisar se lembrar que a palavra paroxítona, quando ela tem a terminação em ditongo, ela é uma palavra acentuada. Então, aqui nós vamos considerar a formação de um ditongo, e são muitos, tá, gente? São muitos os casos de palavras paroxítonas terminadas em ditongo, ok? Então, aqui eu tenho a primeira regra de acentuação. Segundo, inglês. Inglês é uma palavra oxítona, e eu acentuo as palavras oxítonas quando elas terminam em a, e, o, em e ens. E aí que eu reparo aqui, olha quem está aqui, o e e o es. Então, a oxítona terminada em es,
Essa é a justificativa para o emprego do acento gráfico na palavra em inglês. Na palavra pé, nós estamos diante de uma palavra monossílaba terminada em E. Quando é que eu acentuo uma palavra monossílaba? Quando ela termina em A, E e O, ok? Bom, uma vez que eu sei quais são as regras de acentuação das palavras, agora eu vou analisar as alternativas e identificar. A alternativa que traz uma paroxítona terminada em ditongo, uma oxítona e uma palavra monossílaba, tá? Então, repare. Vitória, habitá-la e pôs, né? Vitória, paroxítona terminada em ditongo, ok. Habitá-la, temos uma palavra oxítona terminada em A, ok. E em pôs, nós temos uma palavra monossílaba, ok. Tá? Analisando as demais, ó. Têxtil. Em têxtil, eu tenho uma palavra paroxítona terminada em L. Lembra do Rinlux? Olha o L lá, ó. L de Rinlux. Rinlux. Na palavra refém, eu tenho uma oxítona terminada em ok? Então, aqui também, ó, tá batendo, né? Após, eu não tenho uma palavra monossílaba, então eu descarto essa alternativa. Égide. Égide é palavra paroxítona? Vamos classificar? Última, penúltima, antepenúltima. Estou diante de uma palavra pró-paroxítona, ou seja, descarto essa alternativa já no primeiro caso ali, né? Etíope, etíope, mesma coisa, ó. Estou diante de uma palavra pró-paroxítona, descarto também a primeira palavra. Recém, oxítona, também já descarto a partir do primeiro elemento. Então, aqui nós temos a alternativa A. Repare que eu fui fazendo palavra a palavra, justificando para você o emprego ali do acento gráfico, e é isso que você precisa fazer durante a realização do exercício. Achou, encontrou a alternativa correta? Ótimo. Mas e as outras alternativas? De que forma eu posso utilizá-las para aprimorar essa memorização, para fixar ainda mais esse conteúdo? Faça uso dessas alternativas. Então, faça os exercícios dessa forma. Alternativa por alternativa, vá identificando os casos, vá justificando esses casos. Assinale a opção em que o acento da palavra sublinhada se justifica em razão de uma regra concernente às palavras paroxítonas. Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Lembrar disso aqui. Eu acentuo a palavra paroxítona quando ela termina em R, I, N, L, U, X. Também quando elas terminam em A, an, ião, e uns, PS, ditongo. É isso, né? São essas as regras. Então, eu vou analisar as palavras, identificando aquela alternativa que traz uma palavra paroxítona que se acentua em função de alguma dessas terminações aqui. Também é uma palavra paroxítona? Não. Eu estou diante de uma palavra oxítona. Sílaba tônica é a última. Descarto a letra A. Não são lugares dionisíacos onde se encontre o sorriso dos deuses aberto em folhar. Dionisíaco, dionisíacos. Estou diante de uma palavra paroxítona, ou seja, letra B não é a alternativa que nós estamos procurando. Heroínas, heroínas, palavra paroxítona. Uai. Mas é uma palavra paroxítona, mas termina em AS. O que aconteceu aqui? Né? Lembra que quando você não consegue aplicar ali aquelas regras tradicionais, lembre-se sempre dos casos de regras especiais. O que aconteceu aqui, ó? A formação de um hiato, né? O I está sozinho na sílaba, é tônico, não está seguido por NH, por isso, então, ele é acentuado. Então, aqui a regra de acentuação não é a regra de acentuação das paroxítonas, é a regra de acentuação dos hiatos. A mesma coisa acontece com a letra D. Países. I, tônico, sozinho na sílaba, não seguido por NH. Regra dos hiatos. E olha só como eles foram, né, sagazes aqui na escolha dessas palavras.
Por quê? Porque você vai bater o olho na letra C, vai ver heroína, vai ficar todo emocionado que sabe, porque é uma palavra paroxítono, não vai nem lembrar que, geralmente, uma palavra paroxítono não é acentuada quando ela termina em AS, né? Não pertence àquelas terminações que nós colocamos ali. Tá? Então, muito cuidado. Letra E. Irresponsáveis. Vamos lá. Paroxítona. Olha a terminação bonita dela aqui. Tem um ditongo, né? Formou-se ali um ditongo. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa E. Ok? Então, viram aí que eu aplico a regra, mas eu também tenho que ser ali esperto para entender que se eu analiso a palavra, ela tem um acento, ela é uma paroxítona, recebeu um acento ali, e a terminação não se aplica a um desses casos, lembrem-se, nós podemos estar diante dos casos de acentuação dos hiatos em palavras paroxítonas, tá? Muito cuidado em relação a isso. A terceira, em que opção a palavra destacada é acentuada por regra distinta do vocábulo sublinhado na sentença? A Europa conservara sua memória nas grandes bibliotecas dos mosteiros da Irlanda. Memória. Vamos lá, memória. O que eu tenho que fazer aqui? Saber a regra de acentuação da palavra memória. Ótimo. Ó, última, penúltima. Ou seja, eu estou diante de uma palavra paroxítona. A palavra paroxítona é acentuada, vamos repetir até isso ficar entranhado na cabeça de vocês, ó. Rinlux, anhão, unhuns, ditongo, PS, tá? Para ser uma palavra paroxítona, eu preciso encontrar aqui algumas das situações. E aí, quando eu procuro lá, eu vejo que existe aqui a formação de um ditongo. Então, essa palavra aqui, ela é acentuada porque apresenta um ditongo, né? É uma paroxítona terminada em ditongo. E aqui a questão tem um diferencial que ela não quer que você identifique a alternativa que traz uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Ela quer uma que seja acentuada por motivo, por regra distinta, ou seja, diferente. Isso significa que nós encontraremos 4 alternativas que apresentarão paroxítona terminada em ditongo, entre elas a primeira, que é para você, se você fizer uma leitura desatenta, você vai marcar a letra A, muito seguro de que está acertando, e vai perceber depois que não acertou, porque não se atentou para a palavra distinta, tá? Então, são 2 habilidades aqui, aplicar a regra e fazer a leitura atenta do enunciado para entender, estou à procura do que é diferente. Então, letra A, incêndio, paroxítona e ditongo. Destruído. Bom, não tem ditongo aqui. Tá? O que aconteceu? Que regra é essa? Lembra? Destruído. Hiato é a regra do hiato. É acentuada, sim. Por quê? Porque é um I formando hiato sozinho na sílaba sem ser acompanhado por NH. Já achei aqui a alternativa diferente. Todas as outras vão apresentar as mesmas condições. Paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo. Ok? Muito bem, terminamos a nossa aula de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu comentário e pode, inclusive, sugerir aí nos comentários um conteúdo de português que tem deixado você aí com os cabelos em pé, sem conseguir dormir, sem conseguir raciocinar direito. Nós poderemos trazer outros vídeos como esses aqui para poder auxiliá-los nesta preparação. Se o seu grande sonho é se tornar um servidor temporário da Marinha, precisa aprender português de verdade, então não deixe aqui de acompanhar os próximos vídeos do nosso canal. Grande abraço, bons estudos e lembre-se, só aprende quem repete. Aplique essas regras aos exercícios e perceba que a memorização ela vai acontecendo e os seus resultados também vão mudando, ok? Grande abraço!